Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais. Hoje o que é que vos trazemos? Marta, queres contar? Olha, antes de começarmos a dizer o que é que vamos fazer, vamos corrigir o desafio que vos deixámos na aula anterior de Ciências. Então, consistia no quê? Em vocês fazerem uma lista dos vossos frutos favoritos. Eu pedi na altura 3 de cada. Nós pedimos. Por exemplo, trouxemos como exemplo o quê? Frutos carnudos. A maçã, que é a fruta da época, né? Como uma fruta que vocês costumam consumir com regularidade, o pêssego e a cereja. E frutos secos trouxemos então a noz, a avelã e a castanha. Está bem? Aqui os frutos têm a ver com o pericarpo, se é rico em substâncias de reserva e água ou não. Lembram-se disso, com certeza, da aula anterior. Então, o que é que vamos trazer hoje? Hoje vamos falar então da importância das plantas. Como subtemas, o que é que trazemos? Vamos falar onde é que as substâncias de reserva se encontram, em que órgãos da planta, qual é a utilização das plantas para a sociedade, a importância das plantas na renovação do ar atmosférico e a importância também das plantas da floresta, portanto, da proteção da floresta. Portanto, para variar, e estou a brincar, obviamente, vamos começar a nossa aula com um vídeo que introduz o tema, então, da nossa aula sobre a importância das plantas. E esse vídeo é sobre o quê? A nutrição nas plantas. Vamos ficar, então, atentos ao próximo vídeo, que é, então, uma introdução ao nosso tema de hoje. As plantas existem nos mais diversos locais do planeta e todas elas necessitam de energia para viver. Como são organismos produtores, não ingerem alimentos, pois são capazes de produzir a sua própria matéria orgânica. Para isso, transformam a energia luminosa que captam da luz solar para fabricar matéria orgânica a partir de dióxido de carbono e de água, libertando o oxigênio. Este processo chama-se fotossíntese. Sabias que as plantas respiram? As plantas também realizam a respiração celular. E neste processo consomem oxigênio que se encontra disponível na atmosfera. As plantas também regulam a umidade da atmosfera, pois transpiram e libertam o vapor de água nesse processo. Com estes processos, as plantas contribuem para a renovação do ar. Por vezes, as plantas produzem substâncias nutritivas em maior quantidade do que aquela de que necessitam. Então, acumulam-nas em alguns dos seus órgãos e assim podem utilizá-las em épocas do ano em que as condições ambientais são menos favoráveis. As plantas são muito importantes para o ser humano, desde logo porque são utilizadas como fonte de alimento, podendo ser ingeridas diretamente ou usadas para a produção de alimentos processados, como o pão, o azeite e o açúcar. Os usos das plantas pelo ser humano não ficam por aqui. As matérias-primas que delas são extraídas são utilizadas em diversas indústrias para o fabrico de muitos materiais. Desde a roupa que tens vestida até ao lápis que utilizas para escrever, vários objetos do teu dia-a-dia são fabricados a partir de plantas. Por todos estes motivos, é importante proteger a floresta, garantindo também a qualidade do ar. Tu próprio podes contribuir ao separar o papel que usas para a reciclagem, por exemplo. Sabias que é necessário abater uma árvore adulta para produzir cerca de 50 quilos de papel? Então, após este vídeo, vamos a começar por explorar um pouco o que são as reservas alimentares nas plantas, em que órgãos é que essas reservas se acumulam e quais são as suas principais funções. Vamos então ver que quando as plantas produzem nutrientes que estão em quantidades superiores àquelas que a planta precisa, a planta vai armazenar esse excesso como substâncias de reserva. E vai armazenar esse excesso, essas substâncias de reserva, onde? Em órgãos específicos. E pode então acumular nos diferentes órgãos que ela tem. Pode acumular as substâncias de reserva
nas raízes, nos caules, nas flores, nas folhas ou nos frutos. Nos frutos, chama a atenção que a substância de reserva pode ficar acumulada na parte do pericarpo, que é a parte mais exterior, digamos assim, ou então até na própria semente pode ficar acumulada as substâncias de reserva. A maior parte das substâncias de reserva são glícidos, como é o caso do amido, o principal glícido que é armazenado pelas plantas, mas também podem ser lípidos, proteínas, vitaminas ou água. Temos ali alguns exemplos de alguns órgãos de algumas plantas que acumulam determinadas substâncias de reserva. Por exemplo, a castanha acumula muitos glícidos, é rica em glícidos. O amendoim é rico em lípidos e a soja, por exemplo, é rica em proteínas. Então, quais são os órgãos das plantas que acumulam reservas de nutrientes ou substâncias de reserva? Como disse anteriormente, as reservas podem ser acumuladas então nas raízes. Que exemplos de plantas é que acumulam substâncias de reserva nas raízes? É o caso da cenoura, o caso da beterraba ou até do nabo, não é? Reparem que aquilo que nós comemos, a parte da planta que nós ingerimos, é aquela parte onde estão acumulados os nutrientes, as substâncias de reserva. Há plantas que acumulam nos caules, o caso da batata, a batata, aquilo que nós comemos é um caule de uma planta, o caso dos espargos. Depois temos outras plantas que acumulam então as suas substâncias de reserva nas flores, o caso dos brócolos e da couve-flor. Temos ainda o caso das folhas, as alface, hortelã, são exemplos de plantas que acumulam as suas substâncias de reserva nas folhas. E depois temos muitas que acumulam as suas substâncias de reserva nos frutos. Temos então aquelas que acumulam no pericarpo, e depois dão origem aos chamados frutos carnudo, o caso do tomate, o caso do melão, as nectarinas e as cerejas. E depois temos aquelas plantas que acumulam as suas substâncias de reserva no fruto também, mas na parte, digamos, mais interior do fruto, ou seja, na semente, que são depois os chamados frutos secos. É o caso da ervilha, o caso da amêndoa, das sementes do girassol e do feijão. Quais são então as substâncias que as plantas mais acumulam? Também já disse ali anteriormente. A maioria das plantas acumula glícidos ou hidratos de carbono, também há este nome para os glícidos, como é o caso do amido, que é então o glícido mais comum de ser acumulado nas plantas, mas algumas plantas também armazenam outros nutrientes, como lípidos ou prótidos. Temos ali alguns exemplos de algumas partes de plantas onde são acumulados estes diferentes nutrientes e vemos então aqui na primeira imagem do lado esquerdo o caso do abacate, da amêndoa e da noz, que acumulam imensos lípidos, são ricos em lípidos. Temos ali no meio depois a batata, a maçã e as cenouras, que são ricas em glícidos ou hidratos de carbono. E depois, por último, o feijão e a soja, que acumulam então prótidos. Dos prótidos, do grupo dos prótidos, o nutriente mais conhecido, mais comum, são as proteínas. Agora, quais são as substâncias que as plantas acumulam? Nós podemos fazer aqui uma experiência com isto. Vou passar aqui à Marta, que vos vai então explicar esta parte. Bom, então, como a Márcia acabou de explicar, as plantas acumulam várias substâncias de reserva. E esta experiência que nós até vamos mostrar agora até podia ser feita aqui, mas como vamos trazer outra, esta vamos apenas exemplificar que pode ser feita em laboratório, para testar o quê? Exatamente o tipo de nutrientes que existem nas plantas. Vamos ver quais são. Pegando ali naquele exemplo que a Márcia há pouco falou, então, para identificar os glícidos, aqui o amido, utiliza-se muito o teste da água iodada. E temos ali o quê? A batata e maçã. A água iodada tem uma coloração assim meio amarelada, que na presença então do amido vai mudar para uma cor azulada, ou seja, este resultado torna-se positivo. Conseguimos comprovar então que a batata tem amido, ao contrário ali da maçã. Outro exemplo que foi dado pela Márcia há pouco, que havia armazenamento de lípidos em alguns alimentos, alguns frutos, nomeadamente falou-se da noz, e aquilo que nós fizemos ali foi utilizar o almofariz, forrámos o almofariz com um pouco de papel vegetal e esmagámos as nozes. Vocês poderiam pensar então, mas ali aquele papel vegetal está molhado, quer dizer, molhado aqui entre aspas, porque isto é água. Como é que nós verificamos então que não é água? Podemos deixar o papel vegetal a secar ao ar, podia ser feito. Normalmente no laboratório, o que fazemos para ser mais rápido é utilizar ali a lamparina e chegarmos o papel vegetal junto à lamparina, da chama, neste caso, para secar mais rapidamente, obviamente, utilizando todos os cuidados necessários. E verificamos, então, que há uma mancha no papel vegetal, portanto, a água não se evaporou, saiu, e ficou, então, a mancha translúcida, comprovando, então, que a noz tem, então, lípidos na sua constituição.
Pronto, isto era uma das experiências que são muito fáceis de fazer nas aulas de ciências e em laboratório. O que é que vamos fazer a seguir? Para que é que são importantes estas substâncias de reserva para as plantas? Já foi visto no vídeo que elas são muito importantes para o quê? Para a sua reprodução e para o seu desenvolvimento. Em que situações? Vamos ver então a primeira situação. Vocês com certeza lá em casa já viram muitas vezes a batata e ali o caso da cebola terem este aspecto. Murcho, vão murchando e até utilizamos muita expressão, está a grelar. Mas está a grelar, quer dizer, é o desenvolvimento então das gemas que vão dar origem a novas plantas. E o que é que está ali a acontecer? Estão a utilizar as substâncias de reserva para conseguir então desenvolver-se. Isto é uma das situações, portanto, daí o aspecto murcho depois da batata e ali da cebola. Portanto, as substâncias de reserva que a batata tinha ou acumulava estão a ser utilizadas para uma nova planta. Depois temos ali também na fase de embrião, como foi falado na aula anterior, a planta também precisa, para, uma vez que não consegue produzir ainda o seu próprio alimento, necessita então destas substâncias de reserva. Outra situação que também foi mencionada no vídeo foi a resistência a condições do meio que são desfavoráveis. Portanto, na altura temos ali duas imagens, no inverno e na primavera, e o que é que acaba por acontecer? No inverno, então, para as plantas vão perder a parte aérea, como é que elas vão conseguir resistir? Os seus órgãos subterrâneos vão então acumular essas substâncias aonde? Nas raízes, nos bulbos, nos rizomas, nas sementes. Para quê? Para que quando as condições são favoráveis, as condições de temperatura, ali está exemplificado na primavera, a sua parte aérea volta a florir, volta a nascer. Vamos então fazer o quê? Vamos fazer aqui um jogo, também já bem sido hábito aqui nas nossas aulas, para ver se vocês conseguiram então perceber quais são os órgãos de reserva nas plantas. Vamos então começar. Então, qual é o órgão de reserva aqui das azeitonas? Será a semente ou será o fruto? O que é que vocês acham? Fruto, muito bem, também acho que sim. São 12 perguntas. As cenouras serão então na raiz ou no caule? Fui mais rápida. Raiz. Qual é o órgão de reserva da batata? Caule ou raiz? O que é que vocês acham? É o caule, exatamente. Já foi. A Márcia explicou esta parte muito bem. Qual é o órgão de reserva, aqui neste caso, do nabo? Raiz ou fruto? Raiz. Não era fácil. E aqui, estas ervas aromáticas, nomeadamente a salsa, será onde? Na folha. Depois temos a couve-flor, também foi exemplificada há pouco. Flor, próprio nome, também dava essa dica. Temos aqui as castanhas. As castanhas agora temos aqui a situação que pode ser fruto, pode ser semente, mas estamos a falar então da semente. A cana-de-açúcar será então um fruto ou caule? Onde são armazenadas as substâncias de reserva? O caule. Qual é o órgão de reserva então aqui da alface? O que é que vocês acham? Folha. E as ervilhas? Há pouco a Márcia falou disto também. O que vocês acham? É semente. Estiveram com atenção. E o tomate? Será um fruto ou será raiz? Fruto. Também foi exemplificado. E os brócolos, para finalizar, também foi um exemplo que nós demos. Flor. Muito bem. Sabia que vocês estavam atentos e que iriam conseguir facilmente. Mas esta parte eu acho que é simples e vocês conseguem perfeitamente compreender onde é que as substâncias de reserva se encontram nos vários órgãos da planta. Vamos então agora perceber quais são as utilizações que as plantas têm para o ser humano. Fiquem então atentos ao próximo vídeo. O vídeo é pequenino. Vamos então tomar atenção. Fiquem atentos. Para descrever as diferentes utilizações que o homem faz das plantas, podemos pesquisar em sites, revistas, jornais, livros. E facilmente observamos que as plantas são fonte de matéria e energia. O trigo, o pimento, o tomate, a cenoura e muitos outros, frutos, sementes, raízes, folhas ou caules, constituem uma fonte de matéria ou fonte alimentar para a nossa sociedade. A cortiça extraída do sobreiro é utilizada não só no fabrico de rolhas, mas também na construção civil, decoração e até mesmo acessórios de moda. O homem extrai ainda das árvores alguns tipos de seiva elaborada que são de extrema importância. É o caso da seiva da seringueira, que é utilizada para a produção de borracha. Muitas plantas são utilizadas na indústria farmacêutica, na preparação de diversos medicamentos usados no tratamento de doenças. Também os chás,
utilizados para fins medicinais, são preparados a partir de variadas plantas. Alguns tecidos são também fabricados a partir de plantas. O fio do algodão é fabricado a partir da penugem longa e sedosa que envolve as sementes do algodoeiro. A madeira de carvalho e mogno tem muito boa qualidade, o que a torna ideal para a construção de casas e móveis. Através da fotossíntese, as plantas capturam a energia do sol e transformam-na em energia química. Esta energia pode ser transformada, por exemplo, em energia elétrica e em calor. Em resumo, as plantas, além de constituírem uma fonte de matéria para as mais variadas indústrias, também são utilizadas como fonte de energia na sociedade atual. Então, com este vídeo, o que é que nós podemos perceber? Que as plantas são utilizadas pelo ser humano, na nossa sociedade, de diversas formas. Portanto, o ser humano usa as plantas em seu proveito das mais diversas formas. Vamos fazer agora aqui uma síntese das principais utilizações que nós damos às plantas. Então, quais são essas utilizações? Temos aqui várias imagens, vários exemplos. Começamos então com a indústria têxtil. Praticamente toda a roupa que se usa tem uma componente, uma parte que é feita de algodão, que vem de uma planta que é o algodoeiro. Os alimentos, como é óbvio, as plantas servem de alimentos. Estes alimentos podem ser naturais, como aquela imagem que ali vemos, o caso também do milho, o caso do trigo, do arroz, ali daqueles legumes, digamos assim, todos. Ou então podem ser alimentos processados. Por exemplo, com o trigo, com o milho, com o arroz, fazem-se o quê? Fazem-se farinhas, fazem-se massas, bolachas, etc. São então os chamados alimentos processados. Depois, para o mobiliário, as madeiras de algumas plantas são utilizadas para o mobiliário. Temos depois a indústria farmacêutica. Há várias plantas, então, que entram na constituição de vários medicamentos. Fabrico de colas e vernizes a partir da resina de determinadas plantas. Temos ainda a produção de biocombustível. A partir do óleo de girassol é produzido, então, este biocombustível. O fabrico de cortiça e rolhas, a partir da cortiça, dos sobreiros, pode-se fabricar rolhas, até calçado, acessórios de moda, vestuário, etc. Ou até o isolamento de muitas habitações é feito com cortiça. Depois, a indústria da higiene, os produtos de higiene e de cosmética têm normalmente uma componente que é retirada das plantas. Lazer, parques e jardins públicos têm sempre várias plantas. O fabrico de papel, a partir da pasta de papel que é obtida a partir dos eucaliptos, vem também das plantas, o caso do eucalipto, como eu disse. E depois, então, o fabrico de resinas, também é obtido a partir de plantas. Como veem, então, são várias, ainda podíamos ter aqui mais, são apenas alguns exemplos, os principais, das várias utilizações das plantas na nossa sociedade. Vamos fazer agora uns 3 exercícios de verdadeiro e falso sobre isto que acabámos de ver. Vocês têm que rever se é verdadeiro ou falso as afirmações. Tentem então responder à medida que eu vou lendo. Algumas plantas, como vemos na imagem, a ginkgo biloba neste caso, podem ser usadas na indústria farmacêutica. Isto é verdade ou falso? O que é que acham? Esta frase é verdadeira. Claro, ainda agora vimos isso, é verdadeira. Depois, outro exercício. Aqui não é de verdadeiro e falso, é seleciona a opção que completa corretamente a frase. Temos então, o feijoeiro acumula substâncias de reserva onde? Será na raiz, na flor, na semente ou no caule? O feijoeiro acumula substâncias de reserva na semente, exatamente, que é o próprio feijão, que é aquilo que nós depois consumimos. E depois, por último, seleciona a opção que completa corretamente a frase, novamente. A planta que observas na imagem é conhecida pela sua utilização onde? Será no fabrico de vestuário, no fabrico de medicamentos, na produção de biocombustível ou na construção civil. Repara que a imagem que ali temos é um girassol e, portanto, os girassóis são utilizados para a produção de biocombustível. Exatamente, é isso mesmo. Acertaste todas? Eu creio que sim. Agora, vamos passar então aqui para um outro assunto e vamos então ver um vídeo sobre qual será a relação da desflorestação e dos incêndios com o índice da qualidade do ar. Nós já vimos um bocadinho da qualidade do ar numa outra aula. Fica então atento a este vídeo. A qualidade do ar é definida pela presença ou ausência de poluentes no ar. Estes modificam as características do ar, podendo torná-lo impróprio para o ser humano. Para conhecer a qualidade do ar, recorremos ao Índice de Qualidade do Ar, que indica o nível diário de poluição do ar de uma região. A qualidade do ar é afetada por diversos fenómenos, como os incêndios florestais,
ou a desflorestação. Os incêndios florestais libertam para a atmosfera diversos gases poluentes, como o monóxido de carbono, os dióxidos de azoto e de enxofre e numerosas partículas que reduzem a qualidade do ar. Os incêndios são ainda a principal causa de desflorestação em Portugal. Com a destruição da floresta, diminui o número de plantas que absorvem o dióxido de carbono e que produzem oxigênio. Como consequência, há uma menor renovação do ar. Bom, tal como foi já mencionado anteriormente pela Márcia, nós já falámos deste tema anteriormente numa das aulas de ciências e, portanto, vamos só fazer aqui uma breve referência por causa dos incêndios e da desflorestação. Portanto, no caso dos incêndios, o que é que acontece? Temos aqui uma imagem em que aquilo que acontece normalmente, ou seja, as árvores são essenciais para resgatar o dióxido de carbono e lançar na atmosfera o oxigênio. No caso do incêndio, o que é que vai acabar por acontecer, como foi explicado no vídeo? Emissão de dióxido de carbono, emissão de cinzas para a atmosfera, logo há um menor resgate de dióxido de carbono pelas plantas, porque há menos plantas, obviamente, menor emissão de oxigênio para a atmosfera. Altera o índice da qualidade do ar. A outra situação referida foi a desflorestação, obviamente pode ser uma consequência própria dos incêndios ou do abate de árvores. Logo, se há menos árvores, o que é que acaba por acontecer? Menos consumo de dióxido de carbono e produção de oxigênio. Este processo, que é a fotossíntese, nós iremos falar e explicar na próxima aula. Portanto, se o ar atmosférico fica com maior percentagem de dióxido de carbono, vai aumentar depois o efeito de estufa e o aquecimento global, conceitos também que iremos tratar posteriormente. Passando aqui à frente, porque é importante proteger a floresta? Porque sem árvores a humanidade não seria sustentável. Aqui há 4 ações muito importantes, que é, as florestas são as principais responsáveis pela renovação do ar atmosférico, ou seja, captação de dióxido de carbono e emissão de oxigênio. Já disse que iremos falar deste processo na próxima aula de ciências. As árvores evitam a erosão dos solos e retêm a água, também muito importante. Depois, vocês se calhar não sabem, mas ficam a saber que as plantas também transpiram e por isso regulam aqui o clima e contribuem para o ciclo da água e são fontes de alimento e matérias-primas para a sociedade atual, não só para a sociedade, mas também para os animais, porque lhes dão alimento e abrigo. Agora, medidas de proteção da floresta. Márcia, não sei se queres falar sobre isto. Vamos então fazer aqui um resumo, afinal, o que é que devemos fazer para proteger as nossas florestas? Quais são então estas principais medidas? Primeiro, vigiar as matas e florestas, criar acessos nas florestas, não deitar lixo na floresta, toda a gente sabe isto. Devemos reflorestar, voltar a plantar áreas ardidas, utilizar a floresta de forma sustentável e implementar medidas de combate a incêndios. Além de os prevenir, deve-se depois implementar medidas de combate aos mesmos. Mais ainda, criar áreas protegidas, adotar um comportamento cívico, como, por exemplo, limpeza das matas. Deve-se intensificar a educação ambiental, ensinar às nossas crianças, jovens, a importância da educação ambiental, prevenir os incêndios, obviamente, abater árvores de forma controlada e controlar também a plantação de espécies invasoras. Aparece-nos aqui mais um exercício de verdadeiro e falso, agora sobre estas medidas. E então temos 4 perguntas de verdadeiro e falso para vocês também responderem aqui ao mesmo tempo que nós. Então, a desflorestação causa a diminuição da quantidade de oxigênio que chega à atmosfera, como a Marta explicou, muito bem. O que é que vocês acham? Esta afirmação é verdadeira, exatamente. Os fogos florestais apenas afetam as plantas que ardem, não interferindo com a qualidade do ar. Acham que sim? Não, claro que não. A desflorestação e os incêndios são responsáveis por fenómenos como o aquecimento global. Esta frase é verdadeira. E o abate de grandes quantidades de árvores para os mais diversos fins não altera o índice de qualidade do ar. Esta frase é falsa, obviamente que é falsa. Nós agora vamos passar então aqui à segunda parte, digamos assim, desta nossa aula. Nós temos hoje uma atividade ligeiramente diferente e vamos então passar já, digamos assim, para o desafio da nossa aula. Marta, queres começar por explicar o nosso desafio? Então, não precisamos agora de focar ali a parte do material que é necessário. Nós vamos nos aproximar aqui para vos mostrar o que é preciso para vocês fazerem lá em casa. Portanto, nós não estamos vestidas, obviamente, aqui com bata, como seria no laboratório, porque este material que nós temos aqui não é, obviamente, perigoso, por isso é que nós queremos que vocês repliquem isto em casa. Qual é o material que precisam? Água. Nós temos aqui numa garrafa, mas a água não precisa ser engarrafada, é a água da torneira.
2 frascos ou 2 copos, portanto, se não tiverem frascos, utilizem copos. Um corante, o corante alimentar. Portanto, o corante alimentar é utilizado para os bolos, obviamente, vocês já sabem, com certeza lá em casa também utilizam. Uma caneta ou um marcador, portanto, pode ser um marcador qualquer, preto, azul, a cor que vocês quiserem, a vossa cor favorita. E uma tesoura. Portanto, nada do que aqui está é perigoso. Então, posto aqui o material, fixem o que é preciso. Márcia, como é que vamos começar? Como é que se começa? Pegamos então com a caneta, vamos marcar os copos ou os frascos de vidro com as letras A e B. Queres ajudar-me, Marta? Sim, já agora. Então, Tu marcas quê? A. Então eu vou marcar um A. E eu marco o B. Já está aqui o meu B. Um A, não sei se conseguem ver. Um é azul, outro é preto. Depois, Marta, o que é que fazemos? Pomos água. Colocamos água em cada um dos frascos. Queres colocar então? Então vá. Eu ponho aqui. Vou tentar fazer aqui. Põe logo nos dois, se calhar, não é? Dividirei a água pelos Igualdade, dois. Mais ou menos, a mesma quantidade de água. Também atenção para a água ser mais ou menos a mesma nos dois frascos. É importante que assim seja. Sim, porque vamos ver porquê a seguir. Porque é que é importante que seja a mesma quantidade, mais ou menos. Está mais ou menos, Está. pronto. Vocês lá em casa Semelhante. depois sejam mais rigorosos então. Depois vamos adicionar o corante alimentar só num frasco. Vamos adicionar o corante. Marta, queres adicionar no frasco B? Então, também? O A fica só com a água, o frasco B leva corante. Um bocadinho. Este corante é azul, mas pode ser vermelho, verde, o que vocês quiserem. Tanto faz. Portanto, eu vou despejar para que a água fique bem azul. Pronto, acho que é suficiente. E agora? Sim, é suficiente, perfeitamente. Depois, agora, o que é que temos que fazer? Vamos marcar o nível da água, está bem? Portanto, com a mesma caneta que usaram, um marcador acetato, vão marcar, fazem uma linha no nível em que a água está. Ok? Portanto, tentamos aqui, mais ou menos... Eu vou pausar para notar aqui. Assim. Pronto, só para terem, depois de passar uns dias, saberem quanta água que tinham colocado no copo ou no frasco. O meu azul não se vê tão bem, obviamente, porque a água é azul, mas está também marcado, está bem? Depois, a seguir a isto, Marta, o que é que fazemos? Temos que agarrar... as flores, eu há pouco não referi, mas é importante que as flores sejam brancas, seja rosas, gerberas, margaridas, um jarro, uma flor qualquer que tenham lá por casa. O essencial é que seja branca. Vamos então também cortá-la e o corte tem que ser assim na diagonal, ou deverá ser na diagonal. Mais ou menos para ficar com a mesma medida. Esperemos que a gente tenha sorte as duas. Vamos lá ver se também não ficarem a mesma medida, vocês depois lá em casa fazem sim melhor. Pronto. E agora o que é essencial? É essencial que vocês observem algumas situações. Portanto, é isso que nós queremos que vocês em casa... Eu vou passar ali. Mas se não te importas, esquecemos de trazer aqui o apontador. O que é essencial que vocês observem? Vamos então tomar nota. As diferenças em cada uma das plantas, portanto, temos corante numa e na outra não. Será que vai haver aqui alguma diferença ou não? E o nível da água nos dois frascos, será, por isso é que marcamos, será que ao fim aí de 24, 48 horas, vou fazendo um registro ao longo dos dias. Não quer dizer que daqui a 8 dias a planta ainda esteja em condições, eu penso que sim, e depois veremos as diferenças na próxima aula. Nós na próxima aula iremos trazer as diferenças. Deixa-me só acrescentar, Marta, é importante, estes frasquinhos, eu acho que a Marta ainda não referiu, estes frasquinhos, as flores, convém ficarem à luz natural, não os escondas dentro de um armário, também têm que apanhar luz natural, próximo de uma janela, por exemplo. Sim, é isso mesmo. Portanto, não é preciso estar mesmo junto à janela, mas tem que apanhar a luz natural. Márcia, não sei se queres continuar. Então, vamos agora fazer ao contrário. Hoje, agora, já que terminamos esta parte do desafio, já vos dissemos qual é o desafio para a próxima aula, vamos ficar então com a síntese daquilo que foi hoje aqui referido ao longo da nossa aula. Portanto, o nosso recorde do costume. Então, as plantas acumulam substâncias de reserva, ou seja, são nutrientes acumulados nos órgãos das plantas. Qual é a função? Podem ser, então, utilizados em épocas do ano em que as condições do meio não são favoráveis à realização da fotossíntese, como, por exemplo, no inverno, em que há pouca quantidade de luz, ou ainda podem ser armazenadas nas sementes para assegurar a reprodução. Depois, Marta, queres dizer? Sim, então essa parte foi há bocado tu explicaste, mas não faz mal, portanto eu tomei atenção. Exatamente. Então, órgãos onde as plantas acumulam substâncias de reserva, pode ser então nas raízes, nos caules, nas folhas, nas sementes, nas flores e nos frutos. Espero que vocês também tenham tomado atenção. Medidas de proteção da floresta. O que é que devemos fazer? Evitar deitar lixo na floresta, reflorestar áreas ardidas, reciclar o papel, criar acessos na floresta, limpar o mato e a floresta, fazer uma utilização sustentável da floresta. E ainda, utilização das plantas na sociedade atual. Então, onde é que elas podem ser utilizadas? Na alimentação. As plantas são usadas na produção de papel, de cola, cosméticos, e cosméticos pode ser, obviamente, também perfumes, vestuário, calçado, nos combustíveis, vimos os biocombustíveis, medicamentos, mobiliário,
rolhas e materiais de isolamento, mas também, obviamente, muitas mais utilizações poderia-se esperar. Espero então que cumpram o desafio lá em casa, tomem as notas do desafio e despedimos até à próxima aula. Adeus, até à próxima aula.